Olá, pessoal, tudo bem? Esta é a segunda parte das videoaulas referentes aos métodos de análises microbiológicas de alimentos. Nós vamos abordar as principais técnicas utilizadas na área de tecnologia agroindustrial de alimentos, nos laboratórios de microbiologia, contagem padrão em placas, a técnica NMP, número mais provável ou múltiplos tubos, e também os métodos mais atuais, também conhecidos como métodos rápidos. Porém, antes disso, nós vamos conceituar o que são análises microbiológicas, seus principais objetivos e também vamos conversar a respeito de meio de cultura, visto que todas as técnicas que nós vamos estudar nesta videoaula, elas utilizam substâncias que favorecem o pleno desenvolvimento de micro-organismos. Vamos ver conceito, as principais substâncias e as diferentes classificações. A análise microbiológica de alimentos é predominantemente cultural, com o objetivo de detectar ou enumerar micro-organismos vivos. Esse termo cultural ele vem de cultura, a cultura de micro-organismos, as quais são quantificadas em uma análise microbiológica. E quais os objetivos de uma análise microbiológica de alimentos? Analisar condições higiênico-sanitárias do alimento. Assim é possível verificar se boas práticas de fabricação, as BPFs, estão sendo obedecidas pelos manipuladores, desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo de alimentos até a venda para o consumidor, com o objetivo de evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Verificar os riscos que oferece à saúde do consumidor, pois, ao identificar a presença de micro-organismos patogênicos, se sabe quais doenças podem ser vinculadas ao consumir um alimento contaminado. Pesquisar, estimar e identificar micro-organismos. Dessa maneira, com a aplicação de diversos protocolos, é possível detectar, tanto quali quanto quantitativamente, a presença e sua concentração em qualquer tipo de alimento. Ao empregar métodos específicos, se consegue identificar qual micro-organismo que está se desenvolvendo na amostra analisada. Agora vamos conhecer um pouco a respeito desse importante reagente, o meio de cultura. Definição: substâncias ou complexo de substâncias capazes de oferecer aos micro-organismos os elementos nutritivos necessários ao seu desenvolvimento. Considerando que as exigências nutritivas de bactérias e fungos variam muito, existe um grande número de meios de cultura disponíveis no mercado. Em geral, os meios de cultura possuem em sua composição uma série de nutrientes indispensáveis para o pleno desenvolvimento de grupos gerais de micro-organismos ou apenas de um micro-organismo específico. A água é considerada o principal solvente dos nutrientes, fundamental para a manutenção da vida microbiana. Não importa qual tipo de micro-organismo, se não tiver água, não há desenvolvimento. As fontes de carbono podem ser obtidas a partir do dióxido de carbono ou nutrientes orgânicos, tais como carboidratos, proteínas e lipídios. Esse átomo faz parte de todas as moléculas orgânicas. As fontes de nitrogênio são os aminoácidos, peptídeos, proteínas complexas e peptona. O nitrogênio é componente de proteínas e ácidos nucleicos, além de vitaminas e outros compostos celulares. Os micro-organismos necessitam de fontes de energia para o seu pleno desenvolvimento e os meios de cultura sempre devem conter carboidratos, como por exemplo amido, glicogênio e monossacarídeos na sua composição química. A energia é utilizada para a síntese de compostos orgânicos necessários para a manutenção de todo o seu metabolismo. Quanto ao oxigênio, este é um aceptor de elétrons da cadeia de transporte e regulador do metabolismo.
são fontes aminoácidos, nucleotídeos e glicerídeos. Já o hidrogênio compõe proteínas, ácidos nucleicos e peptidoglicano. Todos os compostos orgânicos e inorgânicos são fontes deste átomo. Os fosfatos são fonte de fósforo em meios de cultura. São importantes na composição de ácidos nucleicos e fosfolipídios, enquanto que os sulfatos são fonte de enxofre, os quais são aceptores finais de elétrons da cadeia de transporte anaeróbia e, em um estado reduzido, é incorporado aos aminoácidos cisteína e metionina e nas vitaminas biotina e tiamina. As vitaminas do complexo B auxiliam na formação e longevidade celular. São necessárias na digestão apropriada, absorção de nutrientes, síntese proteica e metabolismo de carboidratos e lipídios. Em relação aos sais minerais, alguns elementos químicos são importantes estarem presentes na composição química de um meio de cultura pelos seus benefícios. Por exemplo, o cálcio tem um papel na estabilização da parede celular e também na termorresistência dos esporos, além atuante na atividade enzimática. O elemento ferro está presente em proteínas envolvidas na respiração celular. Já o magnésio atua na estabilização de ribossomos, membranas e ácidos nucleicos e também para o funcionamento de diferentes enzimas, como por exemplo, aquelas envolvidas na transferência de fosfato. E por fim, fatores de crescimento, tais como sangue, soldo e estado de levedura. No caso do sangue, este está presente no meio de cultura utilizado na separação de Streptococcus spp e Staphylococcus spp. Pode-se utilizar soro bovino como fator de crescimento na realização de culturas de células in vitro. O extrato de leveduras fornece vitaminas, nitrogênio, aminoácidos e carbono. Os meios de culturas podem ser classificados em função da sua composição química, consistência, estado físico, forma de preparação e função. Classificação quanto à composição química. Temos os quimicamente definidos. Meios formulados com ingredientes de composição química definida, cuja estrutura molecular e grau de pureza são conhecidas. Exemplo, meios para cultivo de bactérias autotróficas, que são aquelas que produzem o seu alimento através de fotossíntese ou quimiossíntese. Complexos, também conhecidos como quimicamente incompletos, são aqueles que contêm em sua formulação ingredientes complexos, tais como peptonas, extrato de carne ou leveduras, cuja composição exata não é definida. Exemplo, a água nutriente, que contém peptona, extrato de carne, cloreto de sódio, água e água, utilizado em análise de água, alimentos em geral e leite, como meio para cultivo de amostras submetidas a ensaios bacteriológicos e isolamento de organismos para culturas plural. Manutenção de linhagens. Devido à sua cor bege claro, a produção de pigmentos gerada por algumas cepas bacterianas pode ser distinguida, excepcionalmente, como pigmento esverdeado de Pseudomonas aeruginosa, vermelho tijolo produzido pela Serratia marcescens à temperatura ambiente e o pigmento amarelo dourado do Staphylococcus aureus. Classificação quanto à consistência, estado físico. Sólidos, também conhecidos como agar, possuem na sua composição química agentes gelificantes, geralmente agar-agar, que é uma substância mucilaginosa extraída de várias espécies de algas Gelidium. A função, em um meio de cultura, é solidificar o meio, permitindo o plaqueamento, não sendo metabolizado pelos micro-organismos. A concentração de agar-agar é de 1,5%, apresentando consistência firme e sem fluidez. O meio de cultura é acondicionado em placas de Petri ou em tubos de ensaio, sendo que em tubos
podem ser ou não inclinados durante a solidificação, formando uma rampa. Exemplos: agar padrão para contagem, PCA, empregados na determinação de aeróbios mesófilos totais. Agar batata dextrose, contagem de bolores e leveduras. Agar Bade Parker, BP, determinação de Staphylococcus aureus. Agar-eosina azul de metileno, MB, na quantificação da bactéria Escherichia coli. Agar-SS, Salmonella shigella, aplicado no isolamento de bacilos entéricos patogênicos, especialmente aos que pertencem ao gênero Salmonella. Agar-sangue, empregado na separação de Streptococcus spp e Staphylococcus spp. Agar-TSI, triplo açúcar de ferro, utilizado na diferenciação de bastonetes gram-negativos. Semissólidos. Apresenta em sua composição 0,3% de agar, com consistência fluida, elaborados em tubos de ensaio e empregados para a realização de provas bioquímicas e na verificação da motilidade bacteriana, acondicionados em tubos não inclinados. O crescimento de bactérias é visualizado pela turfação. Exemplo: agar-SIM, indol-sulfeto motilidade, empregado na identificação de enterobactérias entéricas com base na produção de sulfeto, formação de indol e motilidade. Líquidos, também conhecidos como caldos, pois são desprovidos de agar. São constituídos de uma solução aquosa dos ingredientes da formulação, acondicionados em tubos ou frascos, utilizados para ativação de culturas e repiques de micro-organismos. O crescimento bacteriano também é visualizado pela turvação do meio. Exemplos: caldo LST, lauril sulfato triptose, empregado no teste presuntivo na determinação de coliformes totais e termotolerantes na técnica de múltiplos tubos. Caldo EC, aplicado na mesma técnica citada acima, no teste confirmativo para coliformes termotolerantes. Classificação quanto à forma de preparo. Prontos para uso. Estão disponíveis comercialmente, já preparados, estéreis e distribuídos em placas, tubos ou frascos, não requerendo qualquer manipulação no laboratório. Desidratados. São formulações completas ou semi-completas, bases de meios de cultura, disponíveis comercialmente na forma desidratada, amplamente empregados pelos laboratórios, pelo seu armazenamento, ocupando menor volume e também pela sua durabilidade. As formulações completas exigem a hidratação, esterilização e distribuição em placas, tubos ou frascos. As bases exigem ainda a preparação individual de alguns componentes da formulação, que são sensíveis ao calor e não fazem parte da formulação comercial. Os suplementos são preparados e esterilizados separadamente, geralmente por filtração, sendo então adicionados às bases estéreis. Por exemplo, para a determinação de bactérias aeróbias mesófilas totais, se utiliza somente o meio de cultura agar padrão para contagem, enquanto que na determinação de Staphylococcus aureus se emprega o meio de cultura agar-Bade Parker e após sua preparação e esterilização, antes de ser colocado nas placas, é acrescido de emulsão de ovo adicionado de telurito de potássio a 1%, suplemento que permite identificar entre as unidades formadoras de colônias quais são as características desta bactéria. Formulados, aqueles totalmente preparados em laboratório a partir dos ingredientes individuais de sua formulação. Aqui se separa todos os ingredientes, como aqui o exemplo projetado: água, gelatina incolor, que faz o papel do agar de solidificação, caldo de carne, fonte proteica, de nitrogênio, açúcar, fonte de energia. Esteriliza e posteriormente o acondiciona em placas, tubos ou frascos. Bem fácil de ser replicado em uma aula prática. E por fim, classificação quanto à função.
Há diversas funções que os meios de cultura podem desempenhar nos variados protocolos de análise microbiológicas existentes aplicados na determinação da qualidade microbiológica dos alimentos. Vamos lá? Transporte. Mantém a viabilidade dos micro-organismos durante um intervalo de tempo entre a coleta e a análise da amostra. Contém componentes que impedem a multiplicação dos micro-organismos, mas garantem a sua preservação. Exemplo: caldo tioglicato, empregado na manutenção de bactérias anaeróbicas, gênero Clostridium spp. Manutenção. Mantém culturas em estoque por longos períodos, preservando a viabilidade. Exemplo: agar dextrose saboraute, utilizado como meio não seletivo para a cultura e manutenção de fungos patogênicos e não patogênicos. Pré-enriquecimento. Permite a dessensibilização de micro-organismos injuriados. Exemplo: caldo lactosado, empregado no cultivo de Salmonella spp. Enriquecimento. Proporciona nutrientes adequados ao crescimento de micro-organismos presentes, usualmente em baixos números ou de crescimento lento, bem como micro-organismos exigentes. Possuem a propriedade de estimular o crescimento de determinados micro-organismos ou também podem inibir o crescimento de outros. Exemplo: caldo tetrationato, o qual é um meio de enriquecimento seletivo empregado na recuperação de Salmonella spp. Diferenciais. Contém substâncias que permitem estabelecer diferenças entre micro-organismos muito parecidos. Exemplo: agar-McConk, aplicado na diferenciação de enterobactérias. Seletivos. Contém substâncias que inibem o desenvolvimento de determinados grupos de micro-organismos, permitindo o crescimento de outros. A maioria também pode ser classificada como diferenciais. Exemplo: agar-SS, Salmonella shigella, utilizado no isolamento de bacilos entéricos patogênicos, especialmente aos que pertencem ao gênero Salmonella. Triagem. Avaliam determinadas atividades metabólicas, permitindo caracterização e identificação presuntiva de muitos micro-organismos. Exemplo: agar-TSI, tríplice açúcar-ferro, que identifica a fermentação de lactose, glicose, sacarose e produção de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Identificação. Prestam-se para a realização de provas bioquímicas e verificação de funções fisiológicas de organismos submetidos à identificação. Exemplo: agar-SIN, sulfito indol motilidade. Contagem. Empregados para determinação quantitativa de uma população microbiana. Exemplo: agar-batata dextrose, utilizado na contagem de bolores e leveduras. Como preparar um meio de cultura? Deve-se seguir a orientação do fabricante descrita no rótulo do reagente. Geralmente, este rótulo deve apresentar a quantidade a ser pesada em uma balança analítica ou semi-analítica para 1 litro de solução. Faz parte do planejamento de um ensaio laboratorial calcular a quantidade necessária para a realização da análise, estimando quantas diluições serão feitas e quantas repetições. Comumente, em uma placa se transferem, em média, de 15 a 20 ml de meio fundido. Pesa-se cuidadosamente a quantidade adequada do meio desidratado e, posteriormente, transfere-se o sólido pesado em frasco contendo água destilada. O volume de água utilizado no preparo é medido com auxílio de uma proveta. Agita-se bem a mistura com auxílio de um bastão de vidro, desfazendo qualquer grumo que venha a se formar. Se o meio a ser preparado tiver agar na sua composição, meios sólidos ou semissólidos, aquecer o frasco em bico de Bunsen ou chapa de aquecimento até completa fusão do agar. Se for necessária a distribuição em placas, emprego da técnica de plaqueamento por superfície, em meio de cultura que não necessita da adição de um suplemento sensível ao calor, este procedimento deve ser realizado antes da etapa de esterilização. Os meios de cultura acondicionados em placas, tubos ou frascos devem ser esterilizados em autoclave a 121 graus por 15 minutos.
Para os ensaios, onde os tubos de ensaio contendo meios sólidos que serão inclinados, esta inclinação é efetuada somente após a esterilização durante a solidificação. Métodos analíticos. Os métodos analíticos empregados no laboratório de microbiologia são comumente divididos em convencionais e rápidos. Os métodos convencionais recebem essa denominação porque foram desenvolvidos há muitos anos e, desde então, vêm sendo empregados como métodos oficiais na maioria dos laboratórios de microbiologia brasileiros e de outros países. São descritos em publicações de referência internacionalmente aceitos. Inclui técnicas básicas de contagem de micro-organismos em placas, com empregos das técnicas de plaqueamento por profundidade e superfície. Também são considerados convencionais a técnica de múltiplos tubos empregada para estimar a contagem de alguns micro-organismos. Os métodos rápidos surgiram a partir da década de 1970, como consequência da necessidade de se abreviar o tempo necessário para a obtenção de resultados analíticos e melhorar a produtividade laboratorial. Simplifica os trabalhos e a redução de custos, além de ter a vantagem de agregar maior sensibilidade e especificidade, isso para alguns métodos. Contagem de micro-organismos em placas. A contagem padrão em placas é utilizada tanto para a quantificação de grandes grupos microbianos, como os aeróbios mesófilos totais, os aeróbios psicotróficos totais, bolores e leveduras, clostrídeos sulfito-redutores, bactérias lácticas, assim como para gêneros e espécies em particular, como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Clostridium perfringens. O procedimento básico é a incubação da amostra homogeneizada e suas diluições em um meio sólido, contido em uma placa de Petri, seguida da incubação até crescimento visível. A versatilidade da técnica parte do princípio envolvido na contagem, pois quando fixada em um meio de cultura sólido adequado, cada célula microbiana presente na amostra formará uma colônia isolada. Ao variar o tipo de meio de cultura e as condições de incubação, é possível selecionar o grupo, gênero ou espécie que se deseja contar. Como as células microbianas muitas vezes ocorrem em agrupamentos, tais como pares, cachos, cadeias, entre outros, não é possível estabelecer uma relação direta entre o número de colônias e o número de células. Essa correlação é feita entre o número de colônias e o número de unidades formadoras de colônias, UFC, que pode ser tanto células individuais quanto agrupamentos característicos de certos micro-organismos. Plaqueamento por profundidade, por plate. Nesta técnica, o meio de cultura fundido em uma temperatura entre 44 a 46 graus Celsius é adicionado a uma placa logo após a transferência da alíquota da amostra ou diluição nas placas vazias. Em outras palavras, primeiro adiciona-se a alíquota da amostra ou diluição na placa e somente após verte-se o meio de cultura sobre essa alíquota. A grande desvantagem desse método é a necessidade de fusão do meio de cultura antes do uso. Caso o meio fundido seja vertido sobre a alíquota de amostra ou diluição com uma temperatura superior a 46 graus Celsius, células viáveis podem ser eliminadas pela ação do calor. Além disso, em temperaturas mais baixas, o agar do meio de cultura começa a solidificar. Amplamente aplicado na determinação, por exemplo, de aeróbios mesófilos totais, clostrídeos sulfito-redutores e bactérias lácticas. Aeróbios mesófilos totais é indicador geral de populações bacterianas em alimentos. Não diferencia tipos de bactérias, sendo utilizado para se obter informações gerais sobre a qualidade dos produtos, prática de fabricação, matérias-primas utilizadas e condições de processamento, manipulação e vida de prateleira. Útil na avaliação da qualidade, porque populações altas de bactérias podem indicar falhas nas etapas de sanitização ou no controle do processo, até mesmo uso de ingredientes com alta contaminação inicial. Incubação a 37 graus Celsius por 48 horas. Placa invertida.
Clostridios sulfito-redutores são os clostridios que reduzem o sulfito a sulfeto de hidrogênio a 46 graus Celsius. Oferece indicação simples e rápida da potencial presença de Clostridium perfringens, que também é sulfito redutor. A temperatura de 46 graus Celsius é utilizada para uma indicação precisa, reduzindo o número de espécies que também podem se desenvolver nessa mesma temperatura. Porém, ainda assim, as bactérias Clostridium botulinum e Clostridium sporogenes crescem nessa temperatura. Por isso, é indicativo de que pode ter ocorrido alguma falha no tratamento térmico para a destruição de esporas de Clostridium botulinum ou higiene deficiente quando presente em baixos níveis. Incubação a 46 graus Celsius por 24 horas. O uso de anaerobiose. Bactérias láticas são as que possuem como principal característica a fermentação de carboidratos com produção de ácido lático. A contagem objetiva é quantificar todas as bactérias do grupo, sem diferenciação entre os gêneros. Incubação a 32 graus por 48 horas para mesófilos e 37 graus por 48 horas para aqueles termodúricos. A concentração alta de bactérias láticas indica matérias-primas com contagem inicial desde grupo de bactérias alta, falhas nos processos de limpeza e sanitização, condições inadequadas de processamento, exposição do produto a temperaturas de multiplicação ou contaminação cruzada. Plaqueamento por superfície, split plant. Já nessa técnica, as alíquotas de amostra e ou diluições são inoculadas diretamente na superfície do meio sólido, distribuídos previamente em placas. A inoculação superficial é considerada vantajosa porque não expõe os micro-organismos ao calor do meio fundido, permitindo a visualização de características morfológicas e diferencial de colônias. Também facilita a transferência de colônias. A desvantagem do método é em relação ao volume a ser inoculado, que não pode ser superior a 0,5 ml por placa, por causa da baixa absorção do meio. Amplamente empregado na contagem total de aeróbios psicotróficos, bolores e leveduras e Staphylococcus aureus, dentre outras espécies ou gêneros específicos. Aeróbios psicotróficos totais são aqueles micro-organismos que crescem em alimentos sob refrigeração, mas apresentam temperatura ótima de crescimento acima de 20 graus Celsius. Podem ser definidos como micro-organismos capazes de produzir crescimento visível a 7 graus Celsius no prazo de 7 a 10 dias, independente da temperatura ótima. Incubação a 7 graus Celsius por 10 dias ou 17 graus Celsius por 16 horas, seguido de 7 graus Celsius por 3 dias. Bolores e leveduras constituem um grande grupo de micro-organismos, a maioria originária do solo ou do ar. A alta contagem fornece várias informações, tais como condições higiênicas deficientes, multiplicação no produto em decorrência de falhas no processamento ou armazenamento, ou até mesmo matéria-prima com carga microbiana inicial elevada. Incubação a 25 graus Celsius por 5 dias. Placa invertida. Staphylococcus aureus é importante porque é uma bactéria patogênica que causa uma intoxicação alimentar de perigo moderado, usualmente de curta duração e sem ameaça de morte ou sequelas, com sintomas autolimitados que causam severo desconforto. Sua toxina é resistente ao calor e às enzimas proteolíticas, e a ingestão de uma dose menor que 1 micrograma pode provocar os sintomas, e essa quantidade de toxina é produzida quando a população de Staphylococcus aureus no alimento alcança valores acima de 10 na 6 unidades formadoras de colônia por grama de alimento. A contagem de Staphylococcus aureus pode ser feita com 3 objetivos diferentes: confirmação no envolvimento em insultos alimentares, verificação se o alimento é uma fonte potencial dessa bactéria, indicação de contaminação pós-processo, geralmente por contato com manipuladores ou superfícies inadequadamente sanitizadas. Incubação a 35, 37 graus Celsius por 24 horas. Placa invertida, mais realização de testes bioquímicos de confirmação. Técnica de contagem de micro-organismos pelo número mais provável, NMP.
A técnica do número mais provável é um método de análise quantitativo que permite determinar o número mais provável, NMP, dos micro-organismos alvos na amostra, mediante inoculação de alíquotas dessa amostra e ou diluições em uma série de tubos, contendo um meio líquido adequado a seu crescimento. Toda a técnica é baseada no princípio de que, subdividindo a amostra em alíquotas, algumas dessas vão conter micro-organismo e outras não, dependendo da quantidade dos micro-organismos nas amostras. O número de tubos com crescimento positivo após incubação e os tubos com crescimento negativo permite estimar, por cálculo de probabilidade, a densidade original dos micro-organismos na amostra. Todo o procedimento inicia com o preparo da amostra e a realização das diluições apresentadas na parte 1 da videoaula Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos. Posteriormente, inocular 3 alíquotas de cada diluição em tubos contendo caldo de cultura, selecionando o caldo de acordo com o ensaio a ser realizado. Em alguns ensaios, recomenda-se utilizar uma série de 5 alíquotas por diluição. Utilizar uma pipeta diferente para cada diluição. Observar criteriosamente se os tubos utilizados correspondem à amostra e ou diluição que estão sendo inoculados. Mudar os tubos de posição à medida que sejam inoculados, para não inocular o mesmo tubo mais de uma vez ou deixar algum tubo sem inocular. A incubação dos tubos deve ser efetuada nas condições específicas para cada ensaio. A definição das características a serem consideradas como indicação da presença dos micro-organismos alvos nos tubos podem ser crescimento observado pela turvação do meio de cultura, desde que não provocada pela própria amostra. Produção de gás observada pela formação de bolhas em tubos de Duran, colocados nos tubos de caldo antes da esterilização. Produção de ácido ou base observada pela viragem de um indicador de pH adicionado ao caldo de cultura. Outra alternativa é medir o pH ou acidez titulável do meio após a incubação. A alteração do potencial redox, observada pela viragem de aceptores de elétrons. Por fim, a etapa de transferência, que deve ser realizada para a maioria dos ensaios que utilizam a técnica de NMP, a qual exige a confirmação da presença dos micro-organismos alvos. Apenas os tubos positivos no teste preliminar serão inoculados em caldos de cultura destinados ao teste confirmativo. Os tubos positivos desse segundo ensaio confirmativo são utilizados no cálculo do número mais provável. As principais aplicações da técnica de NMP na tecnologia agroindustrial de alimentos são a contagem de coliformes totais, coliformes termotolerantes e a bactéria Escherichia coli em água ou alimentos. O grupo dos coliformes totais é um subgrupo da família Enterobacteriaceae, que são capazes de fermentar a lactose com produção de gás em 24 a 48 horas a 35 graus Celsius. Mais de 20 espécies se encaixam nessa definição, dentre elas as bactérias originárias do trato gastrointestinal de humanos e animais de sangue quente, a bactéria Escherichia coli e as bactérias não entéricas do gênero Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella serratia, dentre outros. Já o grupo dos coliformes termotolerantes, antigamente conhecidos como fecais, é um subgrupo dos coliformes totais, restrito aos membros capazes de fermentar a lactose em 24 horas na temperatura de 44,5 e 45,5 graus Celsius, com produção de gás. Essa definição objetivou selecionar apenas as enterobactérias originárias do trato gastrointestinal, no caso, a Escherichia coli. Porém, atualmente sabe-se que o grupo inclui membros de origem não fecal. Em função disso, este termo fecal ficou em desuso. A bactéria E. coli está incluída tanto no grupo dos coliformes totais quanto no grupo dos coliformes termotolerantes. É distinguida dos demais coliformes termotolerantes pelas características de crescimento no HLEMB, levina-iosina azul de metileno, e pelo perfil dos testes de indol, vermelho de metila, Borges-Proskauer e citrato. O INVIC. Determinação do grupo coliforme pela técnica de NMP.
Teste presuntivo. 3 alíquotas de 3 diluições da amostra são inoculadas em uma série de 3 tubos de caldo laril sulfato de frutose, LST, por diluição. O caldo LST contém lactose e a observação de crescimento com produção de gás a partir do açúcar após 24 a 48 horas de incubação a 35 graus Celsius é considerada suspeita, ou seja, presuntiva, da presença de coliformes. Teste confirmativo. Uma alçada de cada tubo suspeito é transferida para tubos contendo caldo verde brilhante bile 2%, VB, e caldo E. coli, EC, meios seletivos que contém também a lactose. A observação de crescimento com produção de gás nos tubos VB após 48 horas de incubação a 35 graus Celsius é considerada confirmativa da presença de coliformes totais. Já o crescimento com produção de gás nos tubos de EC após 24 horas a 45,5 graus Celsius ou 44,5 graus Celsius em amostras de água é considerada confirmativa da presença de coliformes termotolerantes e são suspeitos. Determinação do grupo coliforme pela técnica de NMP. Teste presuntivo. 3 alíquotas de 3 diluições da amostra são inoculadas em uma série de 3 tubos de caldo laril sulfato de frutose, LST, por diluição. O caldo LST contém lactose e a observação de crescimento com produção de gás a partir do açúcar após 24 a 48 horas de incubação a 35 graus Celsius é considerada suspeita, ou seja, presuntiva, da presença de coliformes. Teste confirmativo. Uma alçada de cada tubo suspeito é transferida para tubos contendo caldo verde brilhante bile 2%, VB, e caldo E. coli, EC, meios seletivos que também contém lactose. A observação de crescimento com produção de gás nos tubos VB após 48 horas de incubação a 35 graus Celsius é considerada confirmativa da presença de coliformes totais. Já o crescimento com produção de gás nos tubos de EC após 24 horas a 45,5 graus Celsius ou 44,5 graus Celsius em amostras de águas é considerada confirmativa da presença de coliformes termotolerantes e são suspeitas da presença de E. coli. Para a confirmação da bactéria E. coli, uma alçada de cada tubo positivo no teste confirmativo com uso de caldo EC é estriado em HLMB, meio seletivo diferencial para distinguir a bactéria E. coli dos demais coliformes termotolerantes. Se houver crescimento de colônias típicas de E. coli no HLMB, 2 dessas colônias são isoladas para as provas bioquímicas, INVIC. Lembrando, indol, vermelho de metila, Voges Proskauer e citrato. São consideradas confirmadas as culturas com perfis positivo-positivo para indol e vermelho de metila, negativo-negativo para Voges Proskauer e citrato. É o biotipo 1, ou negativo para indol, positivo para vermelho de metila e negativo-negativo para Voges Proskauer e citrato. Biotipo 2. O teste confirmativo para E. coli é opcional e, na prática, muitos laboratórios terminam a análise na confirmação de coliformes termotolerantes. Métodos rápidos. Como já foi mencionado, os métodos rápidos abreviam o tempo necessário para a obtenção de resultados analíticos e melhoram a produtividade laboratorial. Ainda são poucos os métodos rápidos validados como oficiais para serem empregados no nosso país. E, quando aprovados, são utilizados como controle. Há diversas opções no mercado, como, por exemplo, Petrifilm, produzido pela 3M, Compact Dry, pela Biofarm e Sistema Simplate, Laboratórios IDEX. Como analisar? As placas já possuem tudo o que você precisa. É só abri-la e adicionar 1 ml da amostra e ou diluição e incubar de acordo com cada protocolo. Trago aqui um exemplo das placas Petrifilm que são produzidas pela 3M. Conceito:
São filmes de papel quadriculado, revestido com polietileno, recobertos de nutrientes desidratados e géis hidrossolúveis a frio. Cada placa tem ainda um filme superior de polipropileno, que na fase voltada para o filme inferior é revestido por géis hidrossolúveis a frio e um corante indicador. Após a inoculação por cima do filme superior, usa-se um difusor plástico com uma leve pressão manual para uma distribuição uniforme do inóculo por toda a placa. Pode ser empregado para a determinação, por exemplo, de aeróbios mesófilos totais, mediante o uso de um meio de cultura similar ao PCA e um indicador de tetrazóleo, que torna as colônias vermelhas, o que facilita a contagem. Incubação a 35 graus Celsius por 48 horas. Pilhas de no máximo de 20 placas, sem inverter. O Petrifilme também pode ser aplicado em determinações de coliformes totais, coliformes termotolerantes e E. coli. Um método rápido é composto por 2 filmes estéreis reidratáveis impregnados pelo meio de cultura e por substâncias gelificantes, solúveis em água fria. A inoculação é feita no filme inferior, que depois de inoculado é coberto pelo filme superior. O inóculo é espalhado com um difusor de plástico com leve pressão manual e depois da solidificação do gel, as placas são incubadas para o desenvolvimento das colônias. A incubação é dependente do tipo de teste utilizado, pois há mais de um ofertado no mercado. Por exemplo, o Petrifilme para coliformes, a incubação deve ser realizada a 35 graus Celsius por 24 horas. Contagem de placas entre 15 e 150 unidades formadoras de colônias. São consideradas colônias típicas, aquelas vermelhas, azuis ou vermelhas azuladas com bolhas de gás. Indica a presença de coliformes totais. Colônias azuis ou vermelhas azuladas com bolhas de gás, presença de E. coli. Agora, não havendo crescimento de colônias típicas de E. coli em 24 horas, deve-se reincubar as mesmas placas e repetir a contagem em 48 horas. Enfim, este é o conteúdo relativo às análises microbiológicas amplamente empregadas na tecnologia agroindustrial de alimentos para quantificar grandes grupos, gêneros ou espécies específicas, mostrando a rotina diária em um laboratório de microbiologia.